Graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai orar. Quem tem o curso Fé, a lição, abra por favor na página 30, lição de número 23. Deus tem nos dado um ensinamento muito importante para a nossa fé e dia após dia nós vamos estar aprendendo. Vamos fazendo a leitura. Eu tenho dividido por parágrafos o entendimento e o Senhor tem nos ensinado. Está escrito assim: não há a menor hipótese de o inimigo obter a vitória contra o Senhor. E se estamos em Cristo, o maligno também não nos vencerá. Envolvidos pelo Altíssimo e agindo em seu nome, colocamos o seu poder em ação contra as forças das trevas. Com isso, tudo o que o diabo tentar fazer contra nós, o que vai acontecer, igreja? Cairá por terra. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Então vamos entender aqui o primeiro parágrafo. Veja que em Cristo Jesus nós já temos direito da vitória a qual o Senhor conquistou na cruz do Calvário. É muito importante, irmãos, entender que para a gente então desfrutar dessa vitória, nós temos que estar nele, né? Nele, na palavra. Muitas são as pessoas que ficam indagando, perguntando, às vezes até sem uma resposta, né, de algo que acontece no seu dia a dia, um fracasso, por que fracassei, por que tropecei, por que pequei, porque tem muitas pessoas que diariamente elas são tomadas por perguntas, e aí, né, entra-se questionamento às vezes: por que Deus permitiu isso? Por que isso aconteceu na nossa vida? Eu tenho dito em cima do que a gente tem aprendido, irmãos, Deus nunca errou, né? Ele nunca vai errar. A palavra de Deus, ela é perfeita. Então, se nós fracassamos, se nós tropeçamos, pecamos, se nós tivemos, né, tanta coisa que deixou de acontecer na nossa vida, o erro, né, nunca vai estar em Deus. É o que o missionário começa escrevendo. Não há a menor hipótese de o inimigo obter vitória contra o Senhor, contra, né, o nosso Deus. Então veja que a gente precisa se posicionar. Nós precisamos se colocar diante dele para desfrutar de tudo que a Bíblia tem nos ensinado que é direito nosso. Então, quando nós então buscarmos o poder de Deus, que vem da palavra, que vem através da fé, quando ouvimos a palavra de Deus, olha essa declaração que o missionário coloca aqui: o inimigo pode até tentar contra nós, mas vai cair por terra. Segundo parágrafo diz assim: para ser mais que vencedor, não basta o que, igreja? Vamos ler em voz alta? Vamos lá, quem está com a apostila aí? Isso aqui eu até fiz isso à tarde também. Olha só: para ser mais do que vencedor, não basta frequentar uma igreja boa, não basta ser dizimista, não basta ser ofertante, não basta ser patrocinador dos nossos programas. Veja que tem gente que às vezes acha, irmãos, que por ela estar dentro da igreja, ela está dentro de uma bolha, protegida, imune, o inimigo não toca mais, as coisas não vão acontecer mais. Não é bem assim. Não basta a gente estar dentro da igreja, não basta a gente estar, irmãos, vamos dizer assim, perto de pregadores, né, pastores, obreiros,
você e eu, nós podemos estar lá junto com o missionário, junto com o pastor Jaime, na igreja que eles congregam, que eles frequentam. Nós não seremos vencedor, irmãos, só do fato da gente estar congregando com eles. Nós não seremos vencedor só do fato de dizer, eu tenho o missionário como meu pastor. Não basta, isso não é suficiente. É ou não é verdade, irmãos? Às vezes tem gente que acha, não, agora eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja. Isso ajuda, não tiramos o mérito, né? É dever nosso de congregar, mas a gente tem que ser bem claro que isso não é suficiente. O que vai de fato nos ajudar é o que, igreja? Está bem aí, ó. É necessário estar firmado aonde? Na fé em Jesus, obedecendo a sua palavra. Para quem está em Cristo e retém os seus ensinamentos, não há limite para Deus atender às suas petições. Ficou claro aqui esse segundo parágrafo? Né? Fique bem claro, irmãos, não pense você que agora você está dentro de uma igreja que não vai ter lutas, não vai ter adversidade, não vai ter uma batalha espiritual, não vai ter um confronto de fé. Claro que vai ter, sempre existiu isso. Nós temos que estar sobre a palavra, firmado na palavra. Quem que é a palavra? Jesus. Firmado na palavra, em obediência à palavra, certamente, irmãos, nós vamos vencer os desafios da vida. No culto da tarde eu lembrei de Daniel 3, coloca para mim por favor, o versículo 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra da história? Foi levantado uma estátua de ouro, todas as vezes que tocava lá os instrumentos, a ordem era para se dobrar, se curvar diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha princípio, tinha, irmãos, uma vida com Deus, conhecedor da palavra. Eles não se renderam, não se prostraram. Houve-se uma ameaça, né, de ser lançado na fornalha. Eles foram lançados, e lá na fornalha, né, olha a declaração aí do versículo 17 e 18. Vamos ler, depois eu explico em cima. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, o forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eles estão fazendo, irmãos? Obedecendo o princípio, obedecendo o mandamento. Não terás, né, imagem, né, escultura, outros deuses. Eles estão na obediência da palavra. O que me fez aqui lembrar, irmãos, que o missionário coloca aqui, quando nós estamos firmados na fé, obedecendo a palavra, veja, olha só, ainda que situações aconteçam na nossa volta, com a gente, o Senhor sempre vai dar, irmãos, o respaldo. Veja que a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego era essa: se Deus livrar, a gente sai, mas se Deus não livrar, a gente morre, mas a gente vai morrer na obediência da palavra. Irmãos, esse é o tipo de fé que nós temos que ter. Existe certa circunstância na nossa vida que às vezes nos força a tomar decisões contrárias à palavra, para desobedecer a palavra, para então negociar a nossa fé. Eles não estavam nem aí se iam morrer ou iam ficar vivos. No coração eles estavam, irmãos, eu vou obedecer a palavra, né? Se Deus livrar, amém. Se Deus não livrar, nós vamos morrer, mas vamos morrer na obediência da palavra. Será que em alguns momentos a gente não tem sido, irmãos, lançado na fornalha igual eles? Né? Na situação que quando é para obedecer a palavra a gente desobedece porque a gente quer ficar vivo. Não, é melhor ficar vivo, depois eu faço um concerto com Deus, Deus vai me entender.
né? Esse tipo de negociação nós não podemos aceitar. Temos que viver na obediência da palavra de Deus. E se não, versículo 18, e se não, né, fica sabendo, ó rei, nós não vamos servir a outros deuses. Se o nosso Deus, a quem nós servimos e confiamos nele, se ele não livrar, a gente morre, mas a gente morre na obediência. Amém, igreja? É o que o missionário está colocando aqui, ó. Não basta apenas ser frequentador da igreja, ser dizimista, ofertante, tem que ser obediente à palavra. Nós temos que ter a obediência da palavra, custe o que custar. Pode ser a vida que tiver em risco, né? Posso perder a vida, mas eu perco na obediência, né? Posso perder o trabalho, mas eu perco na obediência. Posso, né, ter grandes prejuízos na vida, mas por obediência a Deus, eu fico na palavra de Deus. Amém, igreja? É o que o Senhor está nos mostrando, tá? Terceiro parágrafo aí. A partir do momento em que aceitamos o chamado do Senhor, os demônios sabem que estão derrotados e não podem mais nos tocar. Os filhos de Deus que se mantiverem fiéis à Escritura obterão êxito continuamente, e quando chegar a hora, terão o privilégio de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a palavra, estamos vivendo o propósito. Uma coisa que, irmãos, o diabo sabe, é que na obediência da palavra, o inimigo não tem condição nenhuma de nos vencer. O diabo pode tentar de um lado, de outro, ele pode, né, inventar situações, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Nenhum mal contra você sucederá, né? O Senhor vai te manter sobre a palavra. Se você manter essa fidelidade, certamente, olha o que Apocalipse está dizendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Pode guardar? Amém. Em cima desse texto da lição de hoje, no finalzinho aí do segundo parágrafo, está escrito assim: não há limites para Deus entender as suas petições. Confesso a você que a nossa mensagem vai ser ministrada em cima desse parágrafo. Lia hoje essa lição, fortemente o Senhor falou ao meu coração para transmitir esse recado à igreja, foi pregado à tarde também, sobre as petições. O que é petições? É pedido, é oração. E aqui nós começamos então a nossa ministração em Daniel, capítulo de número 10, o verso de número 12. Daniel 10, 12. Daniel estava, irmãos, numa sequência de oração, de um propósito. Ele estava jejuando. Alguém lembra quantos dias Daniel estava jejuando? 21 dias. Estava Daniel jejuando 21 dias. Até então eu acredito, porque da maneira que o anjo vem falar com Daniel, eu acredito que Daniel já estava terminando o jejum, já tinha feito várias orações, e o anjo vem como uma resposta de Deus para Daniel e diz assim: Daniel, não temas. Daniel, não, olha, fica tranquilo, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração para compreender o propósito, para então buscar a face de Deus, se humilhar aos pés do Senhor, o que o anjo disse a Daniel? São ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo está dizendo: eu vim por causa da oração, as tuas palavras.
Agora, igreja, o que me chama a atenção aqui para falar hoje sobre a oração, Daniel estava 21 dias orando. Tem gente aqui que está orando mais tempo do que 21 dias. Tem gente que está orando menos tempo, independente de quanto tempo você está orando. Receba essa palavra inicial, o anjo dizendo, não temas. Às vezes a gente fica, irmãos, preocupado, mas eu estou orando e não vejo uma resposta. Eu estou falando com Deus e não vejo uma solução, não tem um escape, não tem nada assim que é segurado. Sabe, irmãos, eu sempre falo para a igreja, a gente precisa ser ministrado pelo Espírito Santo, que a gente não pode viver pelas emoções, pelo querer ver. Nós não podemos. Porque se a gente um dia chegar numa condição que a gente não vê, a gente desanima. Porque eu não estou vendo. Porque olha o que a Bíblia diz, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Não é o que vê. Não é o que sente. Não é o que se arrepia, o que chora. Tem gente que tem as emoções? Tem. É errado? Não. Tem gente que tem experiência, chora, arrepia, né, se emociona. Irmãos, cada um com a sua experiência, mas não se apoie nela. Você e eu, nós temos que crer. Tudo é possível ao que crer. Eu volto a falar isso, irmãos, porque às vezes isso é até resposta para muita gente. Tem gente que às vezes tem culto que fala assim, nossa, eu vi tanta gente chorar, se emocionar, eu vi tanta gente, né, ali naquele momento tão bonito de se ver, e eu pareço um gelo, parece que eu estou tão distante de Deus assim. Aí a pessoa ela começa a se acusar, irmãos, dizer, nossa, eu estou no pecado, só pode. Não, irmãos, não caia nessa situação que o inimigo tem enganado muitas pessoas. Não é pelo choro, não é pela emoção, não é pelo sentimento, é por aquilo que cremos. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, né? A minha oração foi feita. Se eu não tenho tido ainda uma resposta palpável, que eu estou vendo, que eu estou tocando, sabe o que o anjo fala para Daniel? Em outras palavras, sabe o que o anjo está falando para Daniel e hoje fala para mim e para você? A minha oração, desde o primeiro momento, foi o que, igreja? Foi ouvido. O anjo está dizendo assim, Daniel, não temas, a sua resposta vai chegar. O seu milagre está a caminho, Daniel. A sua vitória vai chegar. Ah, mas eu não estou vendo. Não, Daniel, não temas, vai chegar. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Diga assim, a sua resposta vai chegar. Diga, o seu milagre está a caminho. Diga, a sua vitória está tão próxima. Só não duvide, creia somente. É o que o anjo disse a Daniel. Daniel, não temas. Ah, mas eu já estou aqui nos 21 dias orando. Ei, Daniel, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, a sua oração foi ouvida. Não teve a resposta física ainda, palpável, né? Mas ela vai chegar. Daniel, o milagre vai acontecer. O Senhor está trabalhando. Não temas. Amém, igreja? Isso serve para a gente. Vida financeira, saúde, casamento. A gente quer imediatamente uma resposta, irmãos, que a gente pode se assegurar, né? Uma resposta visível, aonde, olha, eu estou vendo é porque está caminhando. Então quer dizer que quando você não vê, está tudo parado? A Bíblia diz, irmãos, que Deus está trabalhando para aqueles que nele espera, nele confia. Enquanto estamos confiando e esperando, Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Eu não estou vendo, mas Deus está movendo o céu e a terra para me alcançar. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então, perante aqui essa declaração do anjo, eu até disse no culto da tarde,
mostrando o cuidado de Deus para conosco. Daniel representa nos dias de hoje eu e você. Porque tem muitas pessoas que ficam preocupadas. Eu consegui enxergar essa leitura hoje, irmãos, no cuidado de Deus para mandar o anjo até Daniel levar aquela posição. Eu falei no culto da tarde assim, uma explicação. Olha o anjo se explicando para Daniel. Não sei se você consegue enxergar dessa forma. Porque Daniel estava lá 21 dias orando, eu imagino, não tinha resposta física, não tinha nada que poderia, vamos dizer assim, motivar ele a continuar, mas veio o anjo explicando: Daniel, não temas. Daniel, olha, eu estou explicando que desde o primeiro dia, a sua oração foi... Que explicação, né, irmão? Do anjo para Daniel. É o cuidado de Deus para conosco, né? Porque muitas vezes a gente fica naquela situação assim: mas eu não estou entendendo, o que está acontecendo? Aí vem a palavra, vem o anjo de Deus e te dá ali uma explicação. Quantas leituras bíblicas que você já leu e que foi uma explicação de Deus para o seu coração? É o cuidado de Deus. Então vamos ver esse cuidado de Deus aqui, igreja? Vamos lá, versículo 12. Eu vou pontuar aqui, apesar de já ter lido ele, o versículo todo. Vamos pontuar aqui o que o anjo está dizendo a Daniel. Primeiro, o que o anjo disse a Daniel? Não temas, não te assuste, não fica com medo, não fique preocupado. Primeiro ponto. Segundo ponto, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Amém. Vamos parar por aí? Primeiro dia, aplicaste o teu coração. Mateus 11:12 está escrito que desde o tempo de João Batista o reino de Deus é conquistado por esforço. Vamos aplicar lá. Daniel, desde o primeiro momento Deus tem visto o seu esforço. Daniel, o Senhor está vendo o seu esforço, irmãos. Vamos trazer para os dias de hoje. Deus vê o esforço que você faz para vir na igreja. Deus vê o esforço que você faz para ter uma vida de oração, de ter uma vida de leitura bíblica. Deus vê o esforço que você faz para jejuar. Deus vê o esforço que você faz para ser fiel a Deus. O esforço, irmãos, é notório por Deus. Deus está vendo. Porque desde o tempo de João Batista, como diz Mateus 11:12, o reino de Deus é conquistado por esforço. É pela força que se apodera. É pelo esforço que, irmãos, muitas pessoas são recompensadas. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Pelo esforço, Deus recompensa. Amém? Glória a Deus. Voltando aqui para Daniel. Não temas. Desde o primeiro dia, o primeiro momento do seu esforço, que aplicou o esforço, aplicou a dedicação, no teu coração a compreender e a humilhar-te diante de Deus. Amém. Outra coisa aqui, irmãos, o coração, a gente vê aqui que foi bem claro que o anjo deixou que a oração que Daniel estava fazendo era feita, era aplicada, era voltada de todo o seu coração. Isso é muito importante a gente aqui enfatizar, porque tem orações que Tiago diz que pedi, não recebeste, porque pede mal, porque não aplica o coração. Eu vou orar, vou ver o que vai dar. Eu vou orar, quem sabe Deus vai me ouvir. Eu vou orar, dúvida, irmãos, na dúvida não acontece. A fé traz ao nosso coração a certeza, a convicção. E na convicção, irmãos, a gente ora acreditando que Deus vai operar o milagre. Na fé nós oramos e acreditamos que o poder de Deus vai se manifestar em nossas vidas para operar o próprio Deus, o seu poder em nós.
Então, é muito importante refletir, será que eu e você, será que nós estamos orando de todo o coração? Será que a gente está, irmãos, aplicando no coração a oração que estamos fazendo? Porque o anjo foi bem claro ao dizer, quando aplicaste em teu coração, né, ali, ou seja, o coração por inteiro, esse momento foi muito importante para o anjo trazer a resposta. E depois, igreja, o que está escrito aí? Compreender e humilhar-te perante o teu Deus. Humilhar é você se render aos pés do Senhor. E aí ele termina dizendo que são ouvidas as tuas palavras, as suas orações, o Senhor tem escutado. Aqui eu quero, irmãos, deixar uma declaração para a igreja. Não importa quanto tempo você está orando, se é mais tempo ou menos tempo que Daniel orou, mas nunca deixe ser levado pela sensação equivocada de que o Senhor não está te ouvindo. Não sei se você já teve essa sensação. Eu estou sentindo, né? Tem gente que fala, sentindo que Deus não está me ouvindo. Eu estou sentindo que a minha oração não está chegando no trono de Deus. Olha, a minha oração... Não, irmãos, para com essa sensação equivocada. Não, a gente tem que crer no coração, a minha oração está sendo ouvida por Deus. A minha oração está sendo recebida, né, pelo Senhor. E aí, irmãos, as nossas orações, elas são sim ouvidas por Deus. Elas são sim atendidas por Deus. Só que muita gente não aguarda, não sabe esperar. Deus ouve e depois a resposta chega, né? É o processo da vida. Existem orações que o resultado vem imediato? Tem, claro que tem. Tem milagres, né, que é instantâneo, é imediato. E tem milagres que irmãos, é um processo, né? Ou seja, ao tempo, na hora certa, aquilo vai acontecer. Mas em todo tempo nós temos que ter no coração, como aqui o anjo estava dizendo a Daniel, não se preocupe, não temas, a sua oração foi ouvida, as tuas palavras foi atendido por Deus, agora é só aguardar. Amém, igreja? Lembra das 3 frases? A sua resposta está próxima, o seu milagre está a caminho e a sua vitória vai chegar, porque Deus já ouviu a sua oração. Amém? Eu vou dar continuidade agora. Abra a Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos ler primeiro. Está escrito assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Vamos entender aqui. O Elias pede a Deus em oração para não chover. Quanto tempo ficou sem chover? 3 anos e meio. Ele viu a necessidade do povo, viu, né, que já podia fazer a oração para Deus mandar chuva de novo. Ele orou, e o versículo 18 a gente vê que ele ora, Deus manda chuva, e então a terra produz ali o seu fruto. É claro, irmãos, que nesse tempo dos 3 anos e meio, Deus ensinou muito para aquele povo. Depois, se você quiser ler 1 Reis 17, conta mais a história profunda
né? O povo estava rebelde, o povo tinha idolatria, tinha os deuses estranhos, tinha tanta coisa errada lá, o altar que estava rachado, muita lição tem ali. Deus estava tratando com tudo aquilo. Aí a gente vê, né? Eu posso aqui adiantar, nem é esse o foco da mensagem, mas eu posso aqui dizer para você que depois, quando ele pede para Deus mandar chuva, antes da chuva veio o quê? Lembra do desafio do fogo? Lembra? Antes da chuva veio o desafio do fogo, você pode ler, não, onde fez ali o desafio contra os profetas de Baal, e espiritualmente eu vejo ali Deus trabalhando, tanto no físico, a chuva era para atender a necessidade física, e o fogo para atender a necessidade espiritual. Então eu tenho um entendimento, irmãos, que tem coisas na vida que antes de Deus atender o seu físico, a sua necessidade física, Deus quer tratar com o seu espiritual, mandando fogo. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Veja que antes de vir chuva, água, veio o que, igreja? O fogo de Deus, o mover do Espírito de Deus. Aonde você vê lá a história, caíram, né? As pessoas se converteram lá, caíram aos pés de Deus, e estavam dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tudo tinha um propósito. Por que ele pediu para parar de chover e depois pediu para chover? Para que isso? Olhando naturalmente, alguém fala: isso é loucura. Mas os homens naturais não compreendem as coisas de Deus, não é? Então a gente precisa entender que tudo, Paulo fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem coisas que acontecem, a gente não entende no momento, mas é um propósito, tem algo ali que Deus quer nos ensinar. Amém, igreja? Só para a gente passar adiante, e nem esse é o foco da mensagem, como eu disse, mas diga comigo assim: antes da chuva, Deus mandou fogo. Diga: antes de Deus tratar comigo fisicamente, atendendo às necessidades, diga assim: Deus tem urgência de tratar o meu espiritual. Entenderam? Eu preciso de uma casa própria. Tudo bem, é uma necessidade física. Mas antes de Deus te dar uma casa própria, Ele quer te fortalecer, quer te renovar, quer tratar com o seu espírito, para se aproximar dele, tá? Eu dei o exemplo da casa própria aqui, mas pode ser qualquer outra coisa física, tá, irmão? Não é só a casa própria, não. Antes do físico, Deus trata o espiritual. Amém? Vamos voltar aqui para a mensagem. Não sei para quem pode servir isso, mas tá aí essa inspiração, né? Está buscando aí para Deus te ajudar fisicamente, busca Deus para Ele tratar no seu espírito, e aí depois o natural, o físico, vai ser atendido por Deus também. Vamos lá, por parte aqui, igreja. Claramente, se a gente leu aqui o versículo 17 e 18, se a gente olhar aqui no geral, a lógica é que essa história, esse texto, está destacando o que, igreja? A oração. Ele orou para não chover, ficou sem chover 3 anos e meio, depois ele ora para chover e Deus manda chuva. Então a lógica, o texto está se destacando aqui, falando da oração. Mas o que eu quero aqui hoje pontuar é que Elias era um homem, como que a Bíblia relata ali, igreja? Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso aqui é profundo, irmãos. Porque alguém vendo assim, mas como pode? Que intimidade Elias tem com Deus? Olha, esse Elias era não, vamos dizer assim, claro que é só para entender, tá? Um sacerdote, sumo sacerdote, é o cara diante de Deus. Não era bem assim também, irmãos. Não, né, diminuindo, mas Elias tinha as mesmas paixões que nós. As mesmas lutas que hoje nós temos, Elias também tinha. As mesmas dificuldades que hoje nós enfrentamos, Elias também enfrentou. As mesmas batalhas, guerras, e olha, né, dificuldades, irmãos, é o que a Bíblia está dizendo.
Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que o texto está nos mostrando, está fazendo questão aqui apontar, que o Elias é ser humano como eu e você, né? Só que quando ele orava, aí as coisas aconteciam. Mas por que ele orava e acontecia? Eu acredito que a aplicação lá de Daniel, ele aplicava o coração, ele dedicava a Deus, né? Então veja só, o que eu quero aqui pontuar, irmãos, é que pare de pensar que você, desculpa a expressão, que você é um coitadinho. Deus não vai me ouvir porque eu sou só apenas um membro, eu sou apenas um visitante, estou aqui pela primeira vez, Deus não vai me ouvir. Para com isso, irmãos. Então não tem sentido aqui. Elias tinha as mesmas necessidades que nós temos hoje, as mesmas lutas, dificuldade. Irmãos, Deus está nos mostrando que assim como Deus ouviu Elias, Ele ouve eu e você também. Mas nós temos que acreditar, porque quando a gente lê assim, olha, Elias pediu para Deus parar de chover, parou, e Deus pediu para voltar a chover, a gente vai pensar que o Elias tinha um superpoder, né? Que era uma pessoa que, vamos dizer assim, o queridinho de Deus. E tem gente que olha para esse lado, e a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Assim como você pode orar, irmãos, eu posso orar, assim como você pode clamar, o missionário clama, o pastor Jaime clama, a resposta vem, né? Todos nós podemos ter uma vida de oração e ter a resposta, mas precisamos de fato, irmãos, dedicar o nosso coração na oração que estamos fazendo. O versículo 16, já saindo da história de Elias, mas dando continuidade, falando aqui da oração, a parte final, o que o versículo 16 diz? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu pego uma tradução, não sei se tem ali, alguém tiver aí também pode confirmar. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Alguém tem essa tradução? Olha lá, irmã. A oração do justo é poderosa e eficaz. Você entende isso aqui, irmãos? É poderosa. O poder de Deus se manifesta, irmãos, quando nós oramos. Irmãos, isso aqui a gente precisa entender que uma das principais armas que nós, crentes, cristãos, nós temos é a oração. Mas muitas pessoas perderam, irmãos, a vontade, o gosto da oração. E eu não estou falando de oração feita na igreja, não estou nem me referindo aqui, embora eu estou citando, da oração de quinta-feira que fazemos e nem todos participam. Porque, irmãos, até os que vêm, é bom entender e saber, ficar ciente, que na igreja é fácil a gente orar. Eu tenho uma facilidade muito grande de orar aqui na igreja. O próprio ambiente já coopera para isso. Já é favorável para isso. Está o pastor orando, está o obreiro orando, está o irmão do lado orando. É igual aquela brasa do carvão, que, irmãos, se o carvão do lado estiver apagado, a brasa vai acender o outro carvão apagado. Ou seja, o carvão vai pegar fogo. O maior desafio é orar em casa. É orar, irmãos, aonde você não tem ali, talvez, o hábito, o costume de estar dedicando, aplicando o coração como deveria, porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses que é para a gente orar continuamente. Jesus fala que é dever nosso de orar sempre, né? Então na igreja é fácil, irmãos, em tese, entenda, né? Tem gente que ainda tem dificuldade, mas é mais fácil orar na igreja. O desafio maior é em casa, é ter você aquele momento de Mateus 6,6. Lembra de Mateus 6,6? De estar a sós com o Pai, que o Pai está vendo o que está em oculto, onde ninguém está vendo, o Pai está vendo, e que o Pai vai olhar para você e receber a oração, a sua súplica, e o final do versículo diz que o Pai o recompensará.
Quem ora, irmãos, em segredo é recompensado por Deus. Quem tem comunhão com o Senhor é recompensado pelo Senhor Deus. Eu estava lendo agora há pouco o salmista, o Salmo 81:10. Eu falo, meu Deus do céu. Porque aqui fala de abrir a boca. E quando a gente fala de abrir a boca, a gente logo entende pelo a palavra, né? Pelo contexto aí da leitura. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Agora, igreja, leia comigo aí. Abre bem a tua boca e te encherei. Vamos repetir a parte final? Abre bem a tua boca e te encherei. A declaração abre a tua boca bem está relacionada à oração. Ore que você vai ser cheio de Deus. Ore que o Senhor está prometendo te encher de virtude, de unção, de poder. Mas tem gente, irmãos, que não ora, né? Não tem esse momento. Eu estou dizendo hoje para a igreja, guarda isso no coração, mas diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, não negocie a sua vida de oração. Mais uma vez, não negocie a sua vida de oração. Acredite, irmãos, tem muitas pessoas negociando. Não, é melhor fazer isso do que orar. É melhor fazer aquilo do que ir para a igreja orar. É melhor fazer aquilo do que ficar em casa orando. Tem gente que está negociando a oração. Veja que o salmista está deixando bem claro que Deus está dizendo que Ele é o Senhor. E quando nós abrimos a boca para orar, para falar com Ele, para se envolver com Ele, Ele vai nos encher. Entende-se, irmãos, que muitas pessoas estão vazias de Deus porque não abrem a boca. Mas é abrir a boca em si? Não ora, né? Mateus 21:22, ainda Jesus falando sobre a oração, o que está escrito? E tudo o que pedirdes aonde? Na oração, crendo, o recebereis. Tudo, não é qualquer coisa. Não é uma coisa ou outra, tudo que você pedir orando e que você crê no teu coração, o que vai acontecer, igreja? Vai receber. Marcos 11:24, olha o que diz aí, Marcos 11:24. Portanto eu vos digo que tudo que pedirdes em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Amém. Então está bem claro, irmãos, que a oração do justo é poderosa. Não é por acaso que nós até citamos inicialmente a história, a referência de Daniel. Quantas vezes no dia Daniel orava? 3 vezes. A oração continua sendo, irmãos, a arma poderosa do cristão. Quer vencer uma batalha, uma luta, uma perseguição, quer vencer o mal que tem se levantado contra a sua vida, vai para a oração. Irmãos, estou dizendo isso desde o culto da tarde. Deus quer que a gente desperte para a oração. Paulo fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Eu estou falando para mim, você fala e vê para você. Como está a sua vida de oração diante de Deus? Será que você só está orando aqui na igreja? Não tem aquele versículo, né? Reage, acorda, desperta, ó tu que dorme. Hoje Deus está levando para esse sentido, irmãos. Tem gente que está orando pouco demais, aquela oração que não está sendo respondida, porque pede mal e não está recebendo, porque não está aplicando o coração. Como se fosse uma oração um peso, um fardo. A oração não pode ser, irmãos, algo obrigatório. Apesar da gente ler e a gente entender que como cristão é dever nosso de orar, a gente tem que entender que o pastor, obreiro, qualquer pessoa, não pode impor. Tem que ter, irmãos, no coração aquela própria vontade.
Não, o próprio gosto, é um prazer orar, é um prazer estar falando com Deus, é um prazer estar, né, nesse momento com o Senhor. Será que para você ou para mim a oração tem sido um peso? Né? A gente tem tido dificuldade, irmãos, para orar, e a gente vai ver que desde do próprio Cristo, quando com os discípulos, o Senhor deu uma bronca nos discípulos, mas como pode? Vocês estão aí dormindo, não aguenta ficar 1 hora na oração sequer? Lembra da bronca que Jesus deu? 1 hora. Às vezes a gente passa 1 hora no celular, 1 hora na internet, 1 hora na TV, 1 hora assistindo, 1 hora jogando. Veja que 1 hora para outras coisas passa assim, ó. Mas para oração, meu Deus. Ora, 5 minutos. Ora, 7 minutos. Meu Deus. Alguma coisa, irmãos, precisa ser mudado. Tem que rever os conceitos. O inimigo quer tirar de nós a essência da oração. O inimigo quer tirar de nós, irmãos, o poder que o crente tem, que é a oração. Nós temos que despertar, abrir os nossos olhos, temos que reagir. Não podemos ficar do jeito que está. Não, se eu oro 10 minutos, eu tenho que agora orar pelo menos 11. Né? Tem que ter um aumento, um avanço, um acréscimo, para que a gente possa se envolver e se aprofundar mais em Deus. Amém, igreja? Diga comigo, a oração é uma das principais formas de desenvolver a intimidade com Deus. Entendeu isso? Quer ter intimidade com Deus? Vai para a oração. Quer estar mais perto de Deus? Vai para a oração. Na oração você se envolve com o Senhor e se aproxima dele mais e mais. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet. Compartilhe essa mensagem, manda para os seus amigos. Certamente Deus vai falar o coração deles.